Olá, terráqueos! Bem-vindos a mais um Notícias da Semana, o quadro onde a gente fala das principais notícias que chamaram a atenção no Brasil e no mundo na última semana. E hoje eu trouxe 5 notícias muito relevantes, mas antes de começar, queria pedir para você já deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho. E se você gosta do meu trabalho e puder contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, bora lá? A primeira notícia, eu acho que todo mundo já tá sabendo disso, é que o Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros em uma carta com um ataque ao STF e em defesa do Bolsonaro. Na última quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que produtos importados do Brasil terão uma taxa de 50% a partir do dia 1º de agosto. E o anúncio foi feito através de uma carta publicada nas redes sociais. Endereçada ao presidente Lula, a carta continha mensagens em defesa de Jair Bolsonaro e críticas com a forma que o Brasil vem tratando o ex-presidente. E ao se referir ao julgamento do Bolsonaro, ele diz que nem deveria estar acontecendo e que isso é uma verdadeira caça às bruxas. Na carta informando sobre a tarifa, ele afirma que essa decisão foi tomada baseada nos ataques brasileiros às eleições livres e à liberdade de expressão no Brasil. Ele ainda complementa falando que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos são injustas. No entanto, a balança comercial dos dois países é de superávit e para os Estados Unidos há mais de 10 anos. A taxa de 50% é a mais alta imposta pelos Estados Unidos nos últimos anos. E o Trump está querendo afastar a relação entre os Estados Unidos e o Brasil, chegando a dizer que a taxação de 50% é muito menor do que o necessário para trazer condições de concorrência igualitária para as nações. E segundo o Trump, o escritório de representante comercial dos Estados Unidos vai abrir uma investigação sobre o Brasil com base nas leis dos Estados Unidos. Em tom de ameaça, o Trump afirmou que se o Brasil tentar tomar alguma medida para ir contra essa taxa de 50%, eles vão aumentar além dos 50%. Após a publicação da carta, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência para discutir uma resposta ao Trump. Nas redes sociais, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, pediu respeito ao Brasil e criticou a medida que atribuiu a um pedido da família Bolsonaro. Depois desse anúncio, milhares de pessoas se uniram em vários lugares do Brasil para se manifestar contra o tarifaço do Trump e a favor da taxação dos super ricos e do fim da escala 6x1, em manifestações exigindo respeito à soberania nacional e pela prisão dos golpistas de 8 de janeiro. Em uma clara demonstração de que o povo brasileiro não concorda com a taxação do Trump, nem com as medidas que o governo está tentando passar de anistia aos golpistas e pela não taxação dos super ricos e pela continuidade da escala 6x1. A próxima notícia é que a Câmara aprovou um reajuste de 9% ao soldo dos militares. Tudo isso em meio a um reajuste fiscal do governo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória número 1293 de 2025, que concede um reajuste de 9% no soldo dos militares das Forças Armadas. Essa medida precisa ser aprovada no Senado até o dia 8 de agosto para ela não perder a validade e contempla militares da ativa, reserva e pensionistas. O reajuste seria pago em 2 parcelas de 4,5%, a primeira em abril de 2025, ou seja, já em vigor, e a segunda para janeiro de 2026. O impacto fiscal estimado dessa medida é de 3 bilhões nesse ano e 5,3 bilhões no ano que vem, totalizando 8,3 bilhões no biênio. O acordo foi articulado, pasmem, entre Lula e José Múcio, que é o ministro da Defesa, após um período sem reajustes em 2023. O relator da proposta é nada mais, nada menos do que o general Pazuello, aquele que foi ministro da Saúde durante o período da pandemia do Bolsonaro, que obviamente apoiou a proposta e ainda falou que 9% não é o suficiente, pois não compensa as perdas acumuladas pela inflação.
Por outro lado, os especialistas contestam essa afirmação. Um estudo do Centro de Liderança Pública aponta que entre 2012 e 2022 foram os servidores federais com maior aumento real na remuneração, com uma porcentagem de 29,6% de aumento, já descontada a inflação do período. Os valores vão variar de acordo com o posto daquela pessoa. O piso, que era de R$ 1.078, vai para R$ 1.177, contemplando cargos como recruta e soldado segunda classe. Já no topo da hierarquia, o soldo de almirantes, generais e tenentes brigadeiros subirá de 13.471 para 14.711. O governo diz que esse reajuste vai corrigir as distorções entre o salário e os custos de vida. Mas a verdade é que esses valores mantêm a desigualdade entre os salários dos altos postos e dos de menor patente, sem reduzir nenhuma desigualdade interna. Ou seja, enquanto tem cortes e mais cortes para saúde e educação, o governo está querendo aumentar os salários dos militares. Essa próxima notícia corrobora com isso que a gente falou. Um estudo da Oxfam mostrou que os pobres gastam 32% da sua renda em impostos. Já os ricos, apenas 10%, mostrando o quanto a desigualdade tributária remonta os tempos da escravidão e afeta principalmente negros e mulheres. Bom, apesar do que a gente vê muita gente falando por aí, os privilégios tributários dos ricos são estruturais e remontam o tempo colonial brasileiro. O 0,01% mais rico do Brasil compromete apenas 10% da sua renda para impostos. Já os 10% mais pobres gastam 32% da sua renda com impostos. Não é à toa que sempre que alguém tenta reduzir os impostos, existem diversos obstáculos colocados pela elite parlamentar para aprovar essa medida. Uma das tentativas mais recentes foi a apresentada pelo governo Lula de isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000, uma medida que beneficiaria 10 milhões de brasileiros. E o governo está estudando também a possibilidade de aumentar essa faixa de renda para de 7 mil. E essa proposta seria custeada com a adoção de uma alíquota mínima de até 10% para aproximadamente 141 mil brasileiros que ganham acima de R$ 50 mil por mês. Ou seja, 0,13% de pessoas são capazes de arcar sozinhos com a desoneração de 10 milhões de brasileiros. No total, tem aproximadamente 60 mil brasileiros que ganham acima de R$ 600 mil por mês. No entanto, apenas 4 pessoas desse grupo iriam realmente ser afetadas por essa nova regra. Entre os que recebem entre 500 mil e 1,2 milhão, estima-se que apenas 1/6 seja atingido. Já os que recebem acima de 1,2 milhão por ano, cerca de metade deve ser alcançada pela tributação mínima. E esse segmento representa uma elite econômica de 0,15% dos mais ricos da população brasileira, concentrando 1,1 trilhão em renda, equivalente a 14,1% de toda a renda do Brasil. Valor superior à soma total de rendimentos da metade mais pobre da população, que detém 12% do total. Além da concentração de renda nesse 0,1%, que recebe atualmente 6 milhões, apenas 19% são mulheres e 20% são pessoas pretas ou pardas. Ou seja, a imensa maioria dos super ricos é composta por homens brancos. Já os contribuintes que recebem entre 3 mil e 7 mil reais, que seriam beneficiados com essa isenção, são mais variados. 59% são homens, 41% mulheres, 55% se declaram brancos e 44% são pretos ou pardos, que, embora não seja o ideal, é bem mais diverso do que o grupo dos super ricos. Essa regressividade tributária brasileira é histórica e incide principalmente em
impostos como ICMS, IPI e PIS com fins, que incidem proporcionalmente sobre as camadas mais pobres da população, aonde tem proporcionalmente muito mais pessoas pretas e pardas e mulheres, refletindo um racismo estrutural que persiste até hoje e reforça as desigualdades socioeconômicas. Ou seja, quem mais paga imposto nesse país é a população mais pobre, que também é a população preta, parda, periférica e majoritariamente feminina. E o estudo da Oxfam sugere algumas medidas para diminuir essa desigualdade, como expandir as faixas e aumentar as alíquotas do IRPF para ele se tornar verdadeiramente progressivo. Que o projeto de lei 1087 de 2025 ou outro incluam mecanismos para avaliar os impactos das políticas tributárias na promoção da igualdade racial e de gênero, bem como a inclusão da autodeclaração racial no imposto de renda. Revogar a isenção do imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos, pondo fim à assimetria entre rendas do capital e do salário. Regulamentar impostos sobre grandes fortunas e implementar impostos sobre heranças e patrimônios verdadeiramente progressivos. O nosso imposto de renda perpetua a exclusão social da população preta e a concentração de riquezas numa elite branca, e a alegação de neutralidade da política tributária ignora essas diferenças e penalizam a população mais pobre, remontando formas tributárias da época da escravidão. Ou seja, não acreditem quando alguém disser que pessoas ricas pagam muito impostos. A próxima notícia é sobre meio ambiente e, infelizmente, o desmatamento na floresta amazônica aumentou 27% apenas no primeiro semestre de 2025. Já no Cerrado, houve uma queda de 10%. Os alertas de desmatamento na Amazônia cresceram 27% no primeiro semestre de 2025. Já no Cerrado, houve uma redução de 11% em comparação ao mesmo período do ano passado. E apesar da melhora no índice, o patamar de devastação desse bioma ainda é altíssimo. Os dados são do DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O DETER emite esses avisos para orientar ações de fiscalização. Os resultados são um alerta precoce, mas não são de fato o desmatamento. Os números oficiais são de outro sistema, o PRODES, mais preciso e divulgado anualmente. Considerando apenas os alertas de junho, o desmate da Amazônia se manteve estável, com uma taxa 0,8% menor do que a do ano passado. Já no Cerrado, a queda foi de 23% em relação ao ano anterior. Mas os números semestrais reforçam um alerta para a floresta amazônica. Esse aumento é o primeiro para esse terceiro mandato do Lula, que teve que retomar a fiscalização após o governo Bolsonaro ter abandonado qualquer tipo de fiscalização na Amazônia e vinha conseguindo frear o desmatamento. A maior parte da destruição aconteceu no Mato Grosso, que sozinho perdeu mais da metade da área total do bioma. A taxa mais do que dobrou em relação aos primeiros períodos de 2024. O segundo e o terceiro estado da Amazônia Legal que mais desmataram até agora são Pará e Amazonas. Já no Cerrado, os líderes de desmate de janeiro a junho foram Piauí, Tocantins e Maranhão. No início de junho, o presidente Lula anunciou que 825,7 milhões do Fundo da Amazônia seriam destinados ao fortalecimento da fiscalização e ao controle do desmatamento na Amazônia. Segundo o governo, essa verba será utilizada para ampliar a presença do Estado na região e modernizar a resposta ao desmate ilegal, com a compra de helicópteros, drones, instalação de novos sistemas de monitoramento e aplicação de sanções. E para terminar com uma notícia boa, a Academia Brasileira de Letras elegeu a sua primeira mulher negra a virar imortal em 128 anos. E a escolhida foi a escritora Ana Maria Gonçalves, consagrada pela obra Um Defeito de Cor. E ela é a primeira mulher negra a integrar a Academia Brasileira de Letras em 128 anos da sua existência. E também a mais jovem no quadro de imortais. Mas também essa notícia mostra o quanto a Academia Brasileira de Letras é elitista e primordialmente branca
e masculina. Apesar de ter sido fundada em 1897 por Machado de Assis, a instituição tem um histórico de desprezo à diversidade. O próprio Machado de Assis, que foi presidente, foi alvo de racismo velado, sendo por mais de um século conhecido como mulato e não como negro. O seu embranquecimento reflete o elitismo da instituição, que ainda prevalece na academia. A preocupação com a falta de autoras negras, por exemplo, é recente, desde 2018, quando Conceição Evaristo entrou pela disputa de uma vaga. Ou seja, a gente pode dizer que a eleição da Ana é um avanço, porém, ele não é suficiente para mudar esses 128 anos sem a presença de pessoas pretas e mulheres na Academia Brasileira de Letras e não resolve o caráter elitista que ela ainda possui. Enfim, tropa, essas foram as notícias da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do nosso Apoia-se e você também pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso. Beijos e até a vitória.